É, gente, mais uma virada na Liga dos Campeões da Europa, o que já parece ser normal, mas a gente nunca cansa de se encantar com isso. Opa, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Barreto, estamos aqui para o segundo vídeo do canal do Zona 14 e vamos comentar sobre o principal jogo dessas oitavas de final, pelo menos até agora. Vai ser muito difícil, eu acho, na minha opinião, ter um jogo tão impactante como aconteceu ontem, mas vamos falar sobre Real Madrid e Paris Saint-Germain, o segundo jogo da volta entre as duas equipes, né? O primeiro aconteceu na França, o segundo agora em Madrid. E, cara, foi assim, avassalador, foi incrível como que o jogo terminou. Ele tava se caminhando para um roteiro que seria aquilo que todo mundo tava falando, ok, vai acontecer, mas em minutos isso mudou por vários fatores e a gente vai discutir um pouquinho aqui. Mas foi um jogo assim fenomenal para quem acompanha a Champions League e sabe o quanto ela é gigantesca. Isso é algo emocionante a gente ver, sempre viradas emocionantes, principalmente em jogos de mata-mata, então foi assim muito incrível. E aí vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, que foi muito legal. Comentando um pouco do que eu tinha falado no vídeo anterior, que inclusive tá aqui nos cards, enfim, tá aparecendo por aí. Eu tinha palpitado que o Paris Saint-Germain ia acabar ganhando o jogo, ia passar para a próxima fase. E o início, o primeiro tempo, foi mais ou menos o que eu tinha imaginado, ou pelo menos na minha mente era o que iria acontecer. O primeiro jogo se mostrou muito o Paris Saint-Germain muito no coletivo, que você tinha uma marcação muito alta na saída de bola do Real Madrid, no caso, e o Real Madrid não conseguiu jogar o primeiro jogo lá na França, então os dois primeiros tempos foram dominados pelo Paris Saint-Germain, jogando muito no campo de ataque, sempre tendo muitas infiltrações, principalmente do Mbappé pelo lado esquerdo. E o segundo jogo teve algumas mudanças, principalmente pelo fato de quem controlou mais a posse, quem teve mais a posse, que no caso foi o Real Madrid, que nos primeiros minutos, logo do primeiro tempo, começou a marcar muito alto, interrompendo a saída de bola do Paris Saint-Germain e promovendo passes errados do time francês. Só que mesmo com essa grande variedade e com essa grande potência de ficar com a bola, o Paris Saint-Germain foi o que teve as melhores chances no primeiro tempo. Você teve chances principalmente com o Mbappé, né? Agora você tinha a volta do Neymar, né? Porque o Di Maria tinha começado o primeiro jogo, só que agora o Neymar e o trio MNM tinha realmente começado uma partida e o time estava muito bem estruturado, como o último jogo. Você tinha ainda a presença do Danilo Pereira, que, claro, que quando os laterais acabam avançando, ele volta e faz essa cobertura, principalmente do lado direito, onde o Hakimi acabava indo. Então você tinha uma configuração bem parecida com o PSG, que foi muito bem no primeiro jogo e conseguiu atacar muito em transições muito rápidas, né? E o primeiro gol, que no caso é o passe incrível do Neymar e o gol do Mbappé, reflete exatamente isso. Então foi um jogo que se encaminhou com 1-0, que o PSG estava muito seguro e que se imaginava que o Real Madrid tinha que se jogar muito ao ataque e isso podia abrir mais espaço e mais oportunidades para o time francês. E claro, né, como eu tinha comentado também no vídeo anterior, eu imaginei muito que o PSG ia passar pelos desfalques que o Real Madrid tinha, principalmente por Casemiro e o Mendy. O Casemiro, ele teve a troca, né, porque agora o Kroos fez a função do Casemiro, né, já que ele joga um pouco mais à frente da linha defensiva. O Kroos estava fazendo essa linha e aí você tinha o Valverde e o Modric um pouco mais espalhados, um pouco mais à frente. E que deu muito certo, né? Claro que o grande destaque do jogo é o Benzema, que fez os 3 gols, mas é um destaque muito importante pro Modric, que fez um segundo tempo absurdo também. Então o PSG continuou muito com essa questão de transições rápidas e quando tinha a bola tentava buscar muitas triangulações da movimentação do trio MNM e acabou gerando muitos espaços e acabou criando chances de gol. Inclusive, né, o primeiro gol acaba sendo de uma transição que o Mbappé acaba fazendo o gol. Então tava tudo se encaminhando por um 1-0 ou até um 2-0 do PSG, dependendo, né? Porque teve um gol absurdo do Mbappé que ele acabou driblando o Courtois de uma maneira incrível, só que obviamente o gol foi muito bem anulado. Então se imaginava muito que realmente o PSG ia passar, que ia ser o PSG enfrentando outros times mais pra frente e que provavelmente o trio MNM iria finalmente progredir muito como uma equipe coletiva, como que era, e que também, né, criticadas também em muitos momentos. Só que isso não aconteceu porque o segundo tempo do Real é muito absurdo. Você tem um PSG que se perde muito, começa a ter muita instabilidade e a instabilidade acontece muito por conta do primeiro gol. Dá pra ver que o impacto psicológico que isso acontece é muito forte, né? Então você tem uma marcação alta do Benzema e uma falha muito brusca do Donnarumma. Claro, colocando aqui o Benzema que faz uma pressão e que provavelmente era uma falta que muita gente concorda que foi falta e muita gente que não concorda que foi falta. Às vezes, se fosse aqui no Brasil, provavelmente isso seria muito falta, mas ambos de interpretação, enfim. Mas falando, eu acho que foi falta, tá?
mas tudo bem. E aí você tem o gol do Benzema, a assistência do Vinícius, e aquilo abala muito o PSG, porque depois do PSG, depois do 1-1, o PSG se perde muito. Você tem muito um caos nesse sentido de não ter mais a bola, o Real Madrid recuperar muito rapidamente, já acionar o ataque, principalmente pelo Vinícius Júnior do lado esquerdo, que no segundo tempo tem uma melhora. O primeiro tempo o Hakimi faz uma cobertura muito boa, né? Acho que o Vinícius ganha apenas uma ou duas em cima dele. O Hakimi, de resto, faz um jogo muito bom no primeiro tempo. O Marquinhos, que falha no gol mais decisivo de todos, estava fazendo um primeiro tempo bom, mas acabou não dando muito certo no segundo tempo. E claro que você, além de ter o empate, né, o 1-1, cresceu demais a questão da torcida, né? A gente fala muito sobre tradição, sobre time ter camisa, e esse jogo mostra muito bem isso, porque você tem o apoio muito bem da torcida, que tem um time que é muito vencedor e não desistiu nunca da equipe, mesmo até nos comentários do próprio Benzema, né, até quando tava perdendo por 1-0, a equipe não deixou de apoiar, né, os torcedores, tudo, e o time foi pra cima. E aí, claro, a gente tem que falar, já comentei várias vezes aqui, mas a partida do Benzema é esplêndida, como o Vitor Sérgio Rodrigues fala na transmissão, é um dos maiores hat-tricks da história da Champions League, porque realmente ele faz um hat-trick muito rápido, ele faz com as próprias características dele, né, de finalização, de visão de jogo, porque ele também sai para construir, né, o segundo gol no caso foi isso, mas também um destaque muito importante pro Modric, que mais uma vez fez uma partida absurda, né, já estava fazendo uma boa partida no primeiro tempo, claro que não muito destaque, mas o segundo tempo o segundo gol são dois passes que ele faz, primeiro pro Vini e depois pro Benzema, que é assim, coisa de gênio mesmo, né? Acho que muita gente critica muito ele por ter ganhado uma bola de ouro injusta. Que na minha opinião também é injusta. Mas isso não vai mudar o fato do Modric ser um absurdo de um jogador como ele é. E mais uma vez ele fez o segundo tempo muito esplêndido. Fez a assistência que o Benzema acabou fazendo o segundo gol. E o terceiro gol, assim, é algo maluco, né? Porque logo na saída de bola você já tem uma roubada, o Vinícius já aciona. E aí o Marquinhos acaba errando, né? Acaba dando um passe. E o Benzema acaba fazendo o terceiro gol, assim... esplêndido, mais uma virada absurda da Champions League, que aí podia também, né, o PSG tentou buscar, né, ter uma cobrança de falta do Messi que acabou passando por cima do gol. O Real Madrid passa com um time que é muito bom, talvez nos 180 minutos, nos dois jogos, o Real Madrid não jogou melhor que o PSG. O PSG jogou mais os dois primeiros tempos do primeiro jogo em Paris e o primeiro tempo na cidade de Madrid. Mas claro, né, o futebol não é feito apenas de quem jogou mais, né, porque obviamente a questão dos gols é a mais importante. E o time do Real Madrid teve muita competência no segundo tempo, uma injeção de ânimo muito grande depois do primeiro gol e acabou fazendo essa virada. Outro ponto muito importante de destacar é a entrada do Rodrigo. O Rodrigo, ele começa muito bem no jogo, né? Demorou bastante até para o Rodrigo entrar, o Ancelotti acaba demorando para colocar ele, mas quando ele entra, ele tem boas participações, ele dá o passe, se não me engano, pro Vinícius, né? Quando acaba a bola sobrando pro Benzema, ele dá um passe pro Benzema que ele quase faz um dos gols, né? Que ele dá uma cabeçada e a bola acaba saindo, então foi uma participação muito boa do Rodrigo, embora, né, tenha sido em poucos minutos. E claro, o Vinícius Júnior jogou muito bem o segundo tempo, né, você tem uma liberdade maior para ele depois do primeiro gol do Real Madrid, ele acaba destruindo bastante o lado esquerdo ali, que antes o Hakimi estava indo bem, só que depois ele acabou sendo substituído também, e aí acabou tendo uma grande liberdade para ele poder atuar e quase decidiu o jogo, tá? O Vinícius podia muito bem ter decidido em muitos momentos o próprio jogo, mas acabou que o Benzema decidiu isso para ele. E é muito legal falar do atacante francês, porque ele talvez seja um dos mais subestimados atacantes, porque a gente via muito no Real Madrid, quando o Cristiano tava, é mais um coadjuvante dentro desse trio, né, que às vezes era o Bale, o Benzema e o Cristiano, mas é claro que a gente não pode deixar de destacar o quão grande é o Benzema, pelo fato de ele já fazer temporadas regulares muito boas, né, de mais de 20, 30 gols, e mesmo quando o Cristiano sai, ele começa a tomar muito conta do recado e acaba meio que recebendo o valor que ele deveria ter há muito tempo, né? Claro que você tem às vezes algumas quedas dele por questões extra-campo, né? A questão do Valbuena, né? Do caso do Valbuena e etc. Mas acaba que isso não destrói, né, o quão grande é o Benzema e o quão atacante ele é. E cuidado, hein? O Benzema, se continuar muito bem na Champions, né, inclusive ganhando a Champions e até uma das favoritas, né, a França para a Copa do Mundo, pode ser muito bem favorita a Bola de Ouro. Bom, é isso, né? Eu acho que vai ser um pós-jogo bem curtinho, mas só para falar muito desse incrível jogo que foi, né? Eu acho que todo mundo que ama futebol, que ama a Champions, vê que esses grandes jogos acabam se tornando aquilo que a gente imagina, né? Um grande jogo, como deveria ser, e acabou sendo mais uma vez um desses grandes, mais uma vez é da Champions, e a gente vai se relembrar
muito disso. Trazendo um pouco sobre a questão do PSG, o que eu acho que pode acontecer agora, né? O time acabou sendo eliminado. Você tem, considerando outros jogadores também, você tem uma partida ok do Neymar no primeiro tempo, né? Ele, além de dar uma baita assistência, teve momentos que ele podia ter tomado melhores decisões, acabou não tomando. E você tem uma partida muito apagada do Lionel Messi, esse aqui, que não tem uma boa partida de fato, né? Demora muito a tomar decisões, não faz uma boa partida. E aí você tem muito uma dependência muito grande do Mbappé, que, claro, que a gente já tem essa questão de uma lei do futuro, né? Já que ele fez 2 gols do Real Madrid. Mas independente se o Mbappé for ou não, acabou que o PSG sai de uma maneira muito ruim. Que a gente imaginava um PSG que seria muito dominante pela forma de contratou, pelos jogadores que fez. Talvez a questão do Pochettino não é o grande cara para ser esse treinador dessas grandes peças do futebol. E aí, claro, isso abre interpretações para ver quem seria, né, o possível treinador, mas a questão é que não deu muito certo com o Pochettino e provavelmente esse trio vai se desfazer, porque a chance do Mbappé ir pro Real Madrid é muito grande, né, como a gente já tá vendo as notícias e tudo aí. Então é um final triste pro PSG, que poderia, né, tá muito melhor mais para frente, podia ter construído um time muito melhor, mas acabou sendo um vexame. Pelo menos até agora eu acho muito difícil reverter isso, porque você ainda tem uma baixa muito grande do Neymar, embora ele já tenha voltado da lesão. O Messi teve muitos lapsos de bons jogos, né, na Liga Francesa, na própria Champions, né, ele dá várias assistências, só que não é o Messi que a gente conhece. E aí uma dependência muito forte do Mbappé, que o PSG é o Mbappé, né, basicamente. Então vamos ver qual que vai ser os próximos capítulos desse episódio, como que vai ser o PSG daqui pra frente. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto. Talvez tenha ficado longo, porque eu falei bastante de vários aspectos do jogo. Então eu espero que vocês tenham curtido esse pós-jogo rapidinho. Então já agradeço desde já a sua paciência por ter chegado até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para quem gostou do jogo, quem teve essas mesmas visões que eu tive aqui. E aí vamos comentando um pouquinho mais, né? Obviamente os comentários estão aqui embaixo para vocês falarem o que vocês acharam, quem que vai ganhar a Champions, quem que vai enfrentar esse possível Real Madrid daqui para frente. É isso, valeu, até mais.